rumoroso, tivemos a situação em que o juiz não permitiu o advogado fazer reperguntas aos corréus, sob o argumento, também respeitável, de que ele queria garantir um interrogatório tranquilo para o corréu. Esse, meus amigos, todavia, não foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Uma liminar do ministro Celso de Mello determinou que o processo ficasse paralisado até que o Supremo Tribunal Federal, por seu colegiado, decidisse a matéria. Mas na liminar concedida no habeas corpus, o ministro Celso de Mello, ele já adiantou que é possível, sim, como um corolário, um desdobramento da garantia da ampla defesa, fazer o advogado perguntas ao cliente de outro advogado, perguntas ao corréu. Vejam vocês, o que está em jogo aqui é a garantia do, devido processo legal. De um processo se desenvolver coberto, sem ofensa, ou melhor, coberto com as garantias constitucionais, coberto de legalidade, em outras palavras. Percebem, então, a importância do habeas corpus hoje? Porque mesmo numa sociedade democrática, mesmo numa sociedade regida pela Constituição, ao contrário do que se pensava, o poder punitivo pode ser exercido de forma arbitrária, de forma dissociada da legalidade. Às vezes, para satisfazer a opinião pública. Não raro se decreta uma prisão preventiva para satisfazer a opinião pública, para aplacar um clamor que se ergue em torno de determinado caso. E aí que entra o habeas corpus, em todos esses casos. Percebam que, ao contrário do que se imaginava, não era apenas na ditadura que o habeas corpus poderia ter importância contra desmandos. Na própria democracia, sob o signo de uma república que funda suas bases numa Constituição, o habeas corpus aparece, paradoxalmente falando, talvez até mais do que no período da ditadura, como um instrumento importante do cidadão a pôr cobro, a pôr fim contra o autoritarismo, que pode ser da polícia, do juiz, de onde vier, do tribunal. E é estranho, meus amigos, que nós, apesar da histórica importância do habeas corpus que como garantia foi suprimida no período da ditadura, é importante lembrar isso, no que concerne aos crimes políticos. Os militares, por meio do ato institucional número 5, baniram a garantia do habeas corpus quando se tratasse de preso político. É curioso, é preocupante que em pleno período democrático nós assistamos vozes, algumas vozes, poucas vozes, em que pese algumas serem qualificadas, erguerem-se para ver diminuído o espectro de incidência do habeas corpus. Outro dia foi o líder do governo na Câmara, um deputado do Rio Grande do Sul, que ergueu sua voz para dizer que o habeas corpus beneficiava apenas os ricos. É preciso que nós olhemos um pouco melhor a história. Habeas corpus existe como instituição, como instituto, e beneficia a todos, fundamentalmente a grande massa encarcerada, ainda que nos jornais apareçam os casos envolvendo grandes figuras. Mas o dia a dia dos tribunais é o habeas corpus a serviço de quem mais sofre com os desmandos. E eu, meus amigos, lembraria uma passagem de um jornalista, que é um dublê de jornalista e historiador, que é o conhecido Hélio Gaspari, quando ele, respondendo a esse parlamentar e outros que erguem suas vozes contra a instituição do habeas corpus, ele dizia que o habeas corpus não é só uma reclamação da sociedade civil, mas uma necessidade do próprio governo, pois a boa autoridade só pode vigiar a má autoridade pelo controle das prisões, proporcionando
pelo habeas corpus. O habeas corpus, ele se presta, como nós vimos pelas palavras do Hélio Gaspari, não apenas ao indivíduo, àquela pessoa considerada na sua singularidade. Sim, é fundamentalmente voltado para ela. Mas o habeas corpus, antes de tudo, se presta ao bom governo. E governo aqui entendido não no sentido que nós normalmente tomamos essa palavra, governo, como executivo, mas ao bom governo, à boa gestão da sociedade, à boa gestão das coisas dos juízes. E é preciso que nós tenhamos presente que esse instrumento, que foi uma conquista, como nós vamos ver na próxima aula, que aparece na história das nações como uma conquista dos barões frente ao rei João Sem Terra, não seja, tristemente, em plena democracia, apequenado, porque a sua vocação é a vocação da liberdade, da justiça. Eu vou agora abrir a participação de vocês para perguntas nesse introito assim, que nós falamos um pouco sobre a importância do habeas corpus para o cidadão, o significado da contraposição do poder do Estado e dos direitos e garantias individuais de outro lado. Mostramos que o habeas corpus tutela principalmente a liberdade de ir e vir, mas também, toda vez que de forma mediata, toda vez que de forma oblíqua, se puder atingir a liberdade por conta do desrespeito ao devido processo legal, o habeas corpus também tem lugar. Enfim, a dimensão dessa importante garantia. E garantia por quê, meus amigos? Porque ela viabiliza, ela assegura um direito. Direito de locomoção, o direito de ir e vir, e o habeas corpus aparece como uma garantia, porque ele instrumentaliza o meio, ele dá os meios e as condições de você bater as portas do judiciário para, de forma rápida, fazer valer o seu direito e a sua liberdade. Agora vocês têm a palavra. Meu nome é Jéssica de Lima, eu trabalho no caixa, na loja. Eu queria saber para que serve o habeas corpus. Jéssica, o habeas corpus serve para você defender a sua liberdade do arbítrio das autoridades. O habeas corpus, ele pode ser também um instrumento para você defender a sua liberdade, inclusive quando particulares a ameacem ou a suprimam. Imagine você, Jéssica, se alguém te interna num hospital e te deixa presa num hospital, também o habeas corpus pode se valer contra o diretor do hospital. Ou você se hospeda num hotel, descobre que se hospedou, não tem dinheiro nenhum para pagar, esqueceu o dinheiro e o dono do hotel não deixa você sair do hotel. Também quando se trata de um atentado contra a sua liberdade emanado de particulares, o habeas corpus também tem lugar. Portanto, nós podemos dizer que o habeas corpus é uma garantia constitucional voltada, destinada a garantir a sua liberdade de ir e vir, seja quando o arbítrio, a coação ilegal, o constrangimento ilegal emane de autoridades públicas, delegados de polícia, delegados federais, juízes de direito, juízes federais, ou mesmo dos tribunais, você possa bater a porta de um tribunal e reclamar a sua liberdade. Vocês têm perguntas? Como é seu nome? Fala o seu nome. Lúlio. Lúlio. Isso. Eu sabia, para que o público saiba também. Se o indeferimento, naquele caso, do acesso do advogado aos autos, ele se dá pelo fato do sigilo do processo, do inquérito, e por isso que cabe o habeas corpus nesse caso? Muito importante a sua pergunta. A questão do sigilo normalmente é invocada para se opor ao advogado o direito de vista, para se impedir que ele tenha acesso aos autos. E se diz que o interesse público na eficácia das investigações impõe o sigilo. E se o advogado tivesse acesso aos autos, o que aconteceria? A eficácia das investigações ela ficaria comprometida. E, numa palavra,
afirma-se que